Acho que acertei. Estou um tempão aqui tentando acertar esse negócio. Boa noite, gente. Eu queria dizer que eu vou, sempre que possível, fazer vídeos para vocês acompanharem as aulas, que eu acho que facilita. Eu confesso a vocês que com essa nova leva aqui de Covid, eu fico bastante assustada. E, em função disso, eu faltei semana passada, porque eu estava de resguardo em casa, né? Havia uma suspeita de que eu tivesse com Covid e eu precisava esperar 3 ou 4 dias, sei lá, para fazer o testezinho, para saber se eu estava com Covid ou não. Enfim, então isso tudo me deixa bastante abalada e acho que vocês também, porque o vírus continua circulando, enfim, e não é muito agradável. Mas amanhã eu estarei em aula na parte da manhã, com a turma da manhã, e na parte da noite, com a turma da noite. E o que eu vou falar para vocês? Bom, sobre a prova, que eu acho que todo mundo quer saber, que eu já botei lá no AVA para vocês fazerem o negócio. Eu botei uma data, porque se eu não boto uma data, eu não consigo corrigir a tempo as coisas. E aí, sobre a prova propriamente dita, a gente conversa amanhã em sala de aula. Quem quiser saber detalhes e tal, sem problema nenhum. Mas, então, eu quero falar para vocês amanhã, fazer alguns comentários hoje, amanhã eu complemento com questões que vocês possam ter, sobre a Semana de Arte Moderna, que é o nosso próximo assunto, o nosso próximo tema. E a Semana de Arte Moderna é uma coisa assim, muito interessante, que agora eu só quero marcar aqui o horário que eu estou fazendo isso, porque eu não posso passar muito tempo, senão o vídeo não pega. Bem, mas a Semana de Arte Moderna está fazendo aniversário esse ano, né? Já fez, em fevereiro, completou 100 anos, né? E o que significa isso para a literatura? Por que está todo mundo fazendo festa? E, claro, está todo mundo falando sobre a Semana de Arte Moderna, e palestras e encontros e não sei o quê, publicações, edições novas de publicações daquela época e tal, tal. Mas o que eu gostaria que vocês percebessem que nada acontece assim de sopetão. Sempre existe um planejamento, por mais caótico que pareça ser. E a semana parece ter sido uma coisa extremamente caótica. Não foi muito bem planejada. Então, existe a performance, né? E existe também aquilo que a preparou. Não que houvesse um ensaio, uma coisa assim, mas a tal espontaneidade com que todo mundo se refere à Semana de Arte Moderna, ela é mais ou menos programada, né? Ela foi mais ou menos pensada. E claro que acontece num clima de festa, e, enfim, de muita alegria e muitas novidades. Mas por que se fez a Semana de Arte Moderna? Qual é o motivo disso, né? Então, eu já falei em outros momentos, a Semana de Arte Moderna começa não em 22, ela começa em 1917. É aí que ela começa a ser gestada. E de que maneira isso acontece? Em 1917, tem a inauguração, ou seja, a vernissagem de uma exposição de pintura de Anita Malfatti. Vocês já ouviram falar sobre isso, certamente, vocês já devem ter lido isso nos livros de apoio, né, as histórias da literatura, quando vão falar sobre modernismo, coisa e tal. E em 1917, então, a Anita Malfatti faz uma exposição com sua pintura. Então, a Semana de Arte Moderna não começa com a literatura, começa com a pintura, né? Coisa interessante isso. E enche de gente, né? Porque eram pessoas conhecidas, né? A Anita Malfatti era conhecida e todo o grupo em torno dela, os amigos e tal, todo mundo se conhecia, isso em São Paulo, naturalmente, né? E ela faz essa exposição e aparentemente
ocorre um sucesso, muita gente compra as telas, eu imagino que quase ninguém entendeu o que ela pintou, mas, enfim, compram as telas, ela vende, se não tudo, quase tudo, e estava lá um crítico literário, acho que eu já falei isso para a turma da manhã, estava lá um crítico literário chamado Monteiro Lobato, um crítico de arte, melhor dizendo, Monteiro Lobato. E ele chegou lá, em 1917, tal, né? Chegou lá, olhou aquilo tudo e achou que aquilo uma loucura, uma totoquice, assim, sem tamanho. Por quê? Porque ele não entendeu bolhufas, né? E o que era aquilo, né? Era a influência na pintura da Anita Malfatti, que estava expressando uma nova maneira de pintar, né? Muito baseada no impressionismo. E aí ficou aquela coisa assim, né? Ele publicou uma crítica no dia seguinte no jornal, chamado Paranoia ou Mistificação, e arrasou com ela. Arrasou com a pintura dela, não chamou de querida porque não deu tempo, né? Mas arrasou com a pintura da Anita Malfatti, com aquela exposição que ela fez e tal. Ele certamente não entendeu bolhufas, ainda estava numa fase, vamos dizer assim, não sei se fase, mas ainda estava numa vertente, né, muito naturalista, realista, que ele tem esse corte, né? Monteiro Lobato tem essa coisa do realismo, mas, sobretudo, do naturalismo, né? E ele não entendeu aquilo tudo. E aí ele publica essa crítica e o pessoal que comprou, né? O pessoal que comprou as telas e tal, leem aquilo e já não é de bom tom, porque então o trabalho da Anita Malfatti é uma porcaria. E devolveram. E foram lá devolver e pedir o dinheiro de volta. Coisa feia isso. Foi uma coisa horrorosa. Ela ficou desnorteada, coitada. Não é para menos, né? Foi achincalhada, assim, e uma situação para lá de constrangedora. Isso foi um acontecimento muito, muito importante, porque fez as pessoas repensarem uma série de coisas. Quais pessoas? Aquelas pessoas que estavam querendo modificar alguma coisa, o panorama da cultura brasileira, de uma forma geral. E dentro desse panorama de cultura brasileira, estava a literatura brasileira, notadamente a poesia, né? Muito fortemente a poesia. Por que eu digo isso? Porque as grandes mudanças começam com a poesia. A palavra poética instaura mundos, né? Ela funda mundos. Então, a palavra em si, ela vai alcançar, isso vocês perguntam para os linguistas de plantão, mas a palavra em si vai alcançar uma explosão máxima de significação dentro da poesia. É uma coisa interessante a se pensar, né? Bom, mas isso é aula para teoria literária lá, vocês conversem com o professor de teoria literária sobre poesia. Mas, não sei nem por que eu acabei falando nisso, já perdi o meu fio da meada. Mas a gente vai ver que a Semana de Arte Moderna ela começa a ser gestada, então, a partir desse conflito, desse mal-entendido terrível, né, entre o Lobato e essa garotada para ele naquele momento, né, e essa garotada que estava fazendo coisas diferentes, ou melhor, estava querendo fazer coisas diferentes. E levemente a diferença começava a aparecer. Então tem esse acontecimento que é bastante forte, bastante significativo, né? Além de tudo, 2 anos depois acontece o fim da Primeira Guerra Mundial, quer dizer, então, quando começa essa função toda, em 1917, está em vigência a Primeira Guerra Mundial. Todo mundo fala da Segunda Guerra Mundial, mas a Segunda Guerra Mundial é a segunda, então todo mundo já sabia como é que tocava o negócio, né? Aquele terror todo. A Primeira Guerra Mundial é que é, de fato, muito importante, porque ela muda a compreensão de mundo e muda as relações internacionais entre os países. Então, muita coisa acontece e vai, a partir da Primeira Guerra Mundial, vão acontecer coisas assim inimagináveis, tanto na ciência, de uma forma geral,
a descoberta de várias coisas, né? Como nas ciências humanas, com a antropologia, por exemplo, a etnologia, de uma maneira muito fortemente, né? A busca de novos paradigmas de pensamento, como na religião, que eu já mencionei a vocês, que é a época que começa, de fato, a aparecer, no início do século XX, né, uma outra visão para o cristianismo, muito fortemente seguida depois disso, né, que é o espiritismo kardecista. Quando Allan Kardec faz a reescrita de uma série de coisas, nesse momento. Primeira Guerra Mundial. Vocês podem imaginar, hoje a gente está vendo a guerra da Ucrânia, na verdade, da Rússia com a Ucrânia. A Ucrânia não queria guerrear, os russos aqui não tinham o que fazer na vida, resolveram guerrear, não fazer guerra na casa dos outros. Mas, enfim, a gente está vendo essa guerra ali. Tem outras guerras ainda acontecendo, infelizmente, né? Não só na Europa, mas no Oriente Médio, na África. Então, mas essa Primeira Guerra Mundial movimentou muito as estruturas sociais e a compreensão da coisa, né? Porque a carnificina também aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Aliás, ela começa a acontecer na Primeira Guerra Mundial, na Segunda, então, o negócio explode. Mas aí é para mais adiante. Aí Drummond vai falar mais sobre a Segunda Guerra Mundial. Mas, então, é um momento do início do século que as coisas começam a ser colocadas em xeque, né? Várias coisas, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem a revolta da vacina. Olha, gente, que isso, que barbaridade. Hoje em dia, século XXI, continuamos com... Tem gente ainda que acha que a vacina é uma coisa horrorosa. A vacina salva vidas. Vocês imaginem o Oswaldo Cruz no início do século XX, agora não me lembro as datas. Tem um romance do Moacir Scliar que é sobre isso, né? Sobre a guerra da vacina, Oswaldo Cruz. Então o cara foi uma coisa assim impressionante. Ele pegava as pessoas na rua e conseguiu o apoio da polícia e tal, e vacinava as pessoas à força. E ainda depois o Brasil se tornou, ao longo do século XX, se tornou um dos grandes polos, né, de vacinação no mundo. Agora teve essa trouxice que anda por aí, mas, enfim, todo mundo resolveu agora achar que vacina sei lá, coisa de extraterrestre, mas a aula não é sobre isso. A aula é sobre a contextualização do que antecede, né, o que imediatamente antecede a Semana de Arte Moderna. Então está um clima muito esquisito, né? E a rapaziada, né, o pessoal mais jovem, quer mudança, senão não é jovem. A juventude é marcada pelo instinto da mudança, né? E esse pessoal novo quer mudança. Então se junta... mas tem um acontecimento interessante também em 1917, que é a publicação de um livro do Mário de Andrade, Há uma gota de sangue em cada poema, de feição assim bastante politizada, premido pela Primeira Guerra Mundial, né? Em que ele já vai tratar da coisa no sentido não apenas nacionalista brasileiro, mas internacional. Claro, ele está aí imbuído de umas correntes estético-literárias, na verdade artística de uma forma geral, que estão se encaminhando e estão surgindo junto com esse burburinho todo que eu mais ou menos mencionei para vocês, né? Então, por exemplo, o futurismo, que é uma dessas correntes. E ele vai mais ou menos aderir, mas ainda em 1917, o Mário de Andrade, quando publica Uma Gota de Sangue em Cada Poema, já pensando nessa coisa da internacionalização, coisa e tal, ele ainda mantém uma linguagem conservadora. E isso é muito importante.
Mas tem um lá que é outro poema que realmente vale a pena. No geral, não. Mas há boas intenções. Bem, a par, o Mário Quintana é outra coisa, é outra história. O Mário de Andrade está lá uma nova bandeira. O São João do modernismo, como diziam, né? O Manuel Bandeira publica em 1917 o seu primeiro livro. Eu acho assim tão lindo que eu tenho aqui, A Cinza das Horas. Gente, olha esse nome, onde é que ele achou isso, né? A Cinza das Horas. O que é a cinza? A cinza é o produto da combustão. Na cinza não tem mais molécula de carbono. E é o que restou, é o que ficou. A cinza das horas, do tempo passando. E aí ele começa, eu sou encantada com o Manuel Bandeira, que todo mundo sabe, né? Ele começa com esse livro, tem uma epígrafe, que eu acho lindo. Sou bem-nascido, menino, fui com os demais feliz. Depois veio o mau destino e fez de mim o que quis. Veio o mau gênio da vida, rompeu em meu coração. Levou tudo de vencida, rugiu como um furacão. Turbou, partiu, abateu, queimou sem razão nem dó. Ai, que dor, magoado e só, meu coração ardeu. Ardeu em gritos dementes na sua paixão sombria. Dessas horas ardentes ficou esta cinza fria, esta pouca cinza fria. Gente, isso é de matar, né? É lindo, lindo, eu acho isso lindo, mas é de uma tristeza pungente, é de um pessimismo bárbaro, né? Que ele relata mais ou menos essa situação. Sou bem-nascido, menino fui como os demais, fui feliz como os demais. Ele ainda faz essas inversões, né? Essas orações interpoladas e tal, que isso é marca dessa linguagem que nós vimos na poesia anterior, que é a poesia simbolista, muito fortemente. Então, ele começa já, quer dizer, começa ainda com esse traço que a gente chama de parnaso-simbolismo, né? E ele vai descrever essas horas, né? A vida, as horas no sentido de vida, a vida que passou. E aí o que ficou? Esta pouca cinza fria. E no finzinho, apogeopés, né? Os 3 pontinhos. É para matar. Depois tem outros poemas, então, mais adiante a gente vai ler melhor o Manuel Bandeira, quando fala no modernismo propriamente dito. Ai, Baltazar está chegando aqui na área, vai me perturbar. Não posso ligar a câmera que esse gato vem aqui me incomodar, pobrezinho. Bom, mas seguindo o negócio. Então, o que ele está fazendo? Está fuxicando aqui em cima da minha mesa. Dá licença, Balta. Ai, Baltazar, sai. Sai, gato chato. Não, aqui não. Eu acho que ele quer aparecer. Que coisa assim, mas ele está atrás do computador. Vou ver se eu continuo, então. Bem, esse balanço é ele que está balançando a tela. Aí o que acontece ainda em 1917? Gente, está me deixando nervosa que eu não consigo me concentrar. Volta, vem cá. Vem, Balta. Vem, gato chato. Pronto. Este é o Baltazar. Está aqui ele. Pronto. Tem mais gato espalhado aí, mas é esse que fica aqui na minha volta. Bom, então, esse livro do Manuel Bandeira já indicia, né? E tem algumas mudanças significativas nesse livro, nós vamos ver isso depois. Então, esse ano de 1917 é muito curioso, assim, porque tem muitas coisas que são publicadas nesse momento, que vocês vão acompanhar muitas coisas que eu estou colocando no AVA para vocês, né? Esse tipo de informação. E isso esse estado de coisas que chegou no ápice, assim, eu tenho a impressão dessa história com a Anita Malfatti,
do achincalhamento, né, que o Monteiro Lobato fez. Isso perturbou demais uma certa juventude, né? E essa gente toda se reuniu, começou a se reunir, enfim, e a pensar sobre a literatura e as artes de uma forma geral, e resolveram, então, planejar uma Semana de Arte Moderna para, isso foi de caso pensado, não teria graça fazer em 1918, 1919, ou de 20, 21, isso eram datas aleatórias, né? Escolheram o centenário da proclamação da independência, 1922. Então, e precisavam arregimentar a gente, né, para fazer isso. E aí surgem os oportunistas, é claro, né? Graça Aranha é um deles, que já era um escritor conhecido e tal, né? E ele resolve, então, encampar o negócio. Mesmo não era um escritor modernista, o Graça Aranha. A gente pode dizer que ele é um pré-modernista, né? Mas não exatamente modernista. Escreveu alguma coisa, ele era um romancista, escreveu Canaãs, que é um romance razoável e tal. Mas juntaram-se, então, uma série de pessoas, conjugando a poesia, conjugando a literatura, de uma forma geral, né? Vou ter que... onde é que eu pauso isso? Ai, ai, ai. Esse gato está me deixando louca aqui. Não sei onde é que eu pauso isso. Eu vou ter que acompanhar aqui meu périplo. Vem, Baltazar. Ai, que coisa. Vou lá. Ai, ai. Então tá, gente. Já era pausa, agora já não sei mais. Então, seguimos aqui com o vídeo. Então, a semana é pensada não apenas em termos de literatura, mas em termos de arte. E o que está em jogo? Então, pegando esse gancho do centenário da proclamação da independência política do Brasil em relação a Portugal, o que está em jogo é aquilo que funda o romantismo, ou seja, a criação de uma identidade nacional. Então, como vocês devem ter visto no romantismo, tanto na poesia, no teatro, como na prosa de ficção, o que a gente tem por trás da criação do índio, do não sei o quê, está lá essa coisa, essa necessidade de autoafirmação em criar uma identidade nacional, né? Então, uma literatura nacional que expresse o pensar da nacionalidade brasileira, as coisas do Brasil. E quando a gente fala em modernismo, a gente está falando em romantismo, só que no sentido paródico, né? E aí que é o grande pulo do gato para a gente entender o que acontece durante o século XX a partir do modernismo brasileiro. Então, olha, não é que o gato entrou, que coisa séria. Quando a gente pensa no modernismo, a gente tem que lembrar isso. É o outro lado do romantismo. As ideias são as mesmas, as propostas são as mesmas. O que vai modificar, muitas vezes, é a seriedade da coisa, né? Ele anda aqui de novo, o gato preto. É uma coisa esse gato. Era um gato furioso, que a minha irmã encontrou um mato lá no cassino e não tinha o que fazer com o gato, me deu o gato, eu trouxe o gato para casa. Está aqui agora, não sai da minha volta. Bem, então, quando a gente pensa em modernismo, a gente tem que lembrar disso, do romantismo. Então, a semana é gestada, né, é pensada e tal, e é uma semana artística, de uma forma geral. Havia
a escultura, a pintura, a música, a literatura, recital de poemas. O Ronald Carvalho, por exemplo, que é um poeta pouco conhecido, tem outro gato, meu Deus, pouco conhecido, tal, mas é um poeta legal, assim, um poeta, não é um gênio poético, mas é um bom poeta, né? Ronald de Carvalho. Não é Ronaldo, sem o O, né? Ronald de Carvalho. E ele é incumbido, então, de ler alguns poemas, que quem leria seria o Manuel Bandeira. Mas aí o Bandeira pensou assim, pô, eu vou lá, vou comprar briga com os caras, né? Com os caras mais velhos e tal, tipo Olavo Bilac e companhia. Vou dizer que eu estou doente. Ele já era tísico naquela época, né? Já estava com a tísica. E aí ele disse, não vou, então, Ronald, tu vai ler por mim e tal. E o Ronald foi ler nas escadarias do Teatro Municipal, em São Paulo, leu e levou uma saraivada de vaias e jogaram coisas nele e tal, porque era uma perspectiva assim, completamente diferente para a poesia, que estava sendo mostrada ali. Me desculpem, gente, eu vou terminar esse vídeo, depois eu gravo o resto.